Boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma semana tranquila, uma semana mais uma vez guardada pelas mãos do nosso Deus. E eu gostaria de começar esse tempo de culto a Deus, esse tempo de reflexão, fazendo uma oração, convidando você a orar comigo. Infelizmente, a respeito de um motivo que tem trazido muita tristeza aos nossos corações. Esse final de semana nós ultrapassamos a marca de 100 mil mortos decorrentes da Covid. E quando falamos de 100 mil pessoas que morreram, talvez estejamos falando em 100 mil famílias e algumas centenas de milhares de pessoas, familiares e amigos envolvidos nessas mortes e que têm passado dias difíceis. E por isso eu gostaria de orar nesse sentido, pedindo a intervenção de Deus sobre essas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos livrado nesse tempo tão difícil, nesse tempo em que não sabemos aonde recorrer a não ser ao Senhor. Mas, sobretudo, ó Pai, eu faço essa oração pedindo para que o Senhor, através da ação do Seu Santo Espírito, seja o Deus de toda consolação no coração daqueles que estão enlutados, porque perderam seus familiares, porque perderam seus pais num dia como hoje, Dia dos Pais, aqueles que perderam seus amigos, tantas pessoas, ó Pai, sofrendo por conta dessa pandemia. Deus, que o Senhor esteja os confortando, que o Senhor esteja, ó Pai, estendendo a sua mão sobre essas vidas. Pai, que também o Senhor esteja agindo na vida daqueles que têm poderes para amenizar essa situação. Que o Senhor esteja conduzindo os governantes para que eles sejam sensíveis, de maneira que tudo aquilo que for feito, tudo aquilo que deve ser feito, seja feito para o bem da população. Também, Deus, capacitando todos os cientistas, todos os médicos, todas as pessoas envolvidas nessa corrida por uma vacina, por medicamentos eficazes, que o Senhor também esteja à frente de tudo isso, ó Pai, e que a nós, como cidadãos, como indivíduos, ó Pai, que possamos também, ó Deus, a todo tempo estarmos cientes e assumirmos as nossas responsabilidades para que essa doença não atinja ainda mais pessoas. Pai, eu rogo a Ti que o Senhor esteja intervindo nesse momento na nossa história e que essa libertação, ó Deus, seja para a honra e glória do Seu nome. Amém. Bem, meus amigos, quero pensar com vocês hoje a partir de uma palavra, a partir de um tema bastante oportuno para esse tempo em que às vezes nós pensamos em desistir, esse tempo que às vezes parece que não há outra maneira, não há uma esperança. E eu quero pensar com você hoje a partir da palavra resistir. Bom, é claro que quando nos sentimos dessa maneira, resistência é algo que não pode ser abandonado. Nós temos uma necessidade de resistir de todas as maneiras possíveis, continuarmos firmes, seguindo a vida, trabalhando, estudando, da maneira como for possível, mas é necessário que nós continuemos persistentes nesse nosso viver diário. Aguente firme, porque isso passa, como tudo na vida, tudo passa. Mas também é verdade que nem toda resistência é positiva. Algumas resistências, elas refletem o medo, a insegurança, a arrogância, a ignorância. Não nos trazem bem algum. Algumas resistências são apenas expressões da nossa incapacidade de lidar com algumas realidades. Eu quero refletir com vocês, então,
a respeito desse tema a partir do relato da conversão do apóstolo Paulo, contado por ele mesmo quando estava diante do rei Agripa. Esse relato você encontra no capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou fazer a leitura do capítulo inteiro, vou ler apenas alguns versos. Verso de 13 até o verso 15, você pode acompanhar a leitura. Lucas registrou assim: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. A palavra de Deus nos ensina que resistir à ação de Deus gera dores em nossas vidas. Pense comigo. A expressão comum que nós usamos no meio evangélico, a expressão aceitar a Cristo, ela implica em submissão à direção dada por Cristo. O apóstolo Paulo tinha conhecimento teológico, tinha convicções religiosas e tinha uma missão a cumprir. E ele estava a caminho do cumprimento dessa missão. Aquela voz que pergunta a Paulo, por que você me persegue? Poderia ser respondida com base no conhecimento teológico, nas convicções religiosas, na missão dada e na autoridade que ele havia recebido para o cumprimento dessa missão. Mas aquela voz, além da pergunta, faz um alerta. Ela diz: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Não sei se você sabe o que é um aguilhão, mas deixa eu tentar explicar. O aguilhão é uma vara de ferro ou mesmo de madeira com uma ponta bem pontiaguda e que o condutor do rebanho, do gado, usava para dar uma espetada, para dar uma cutucada naqueles bois, naqueles animais que tentavam fugir ou sair ali daquele caminho que deveria ser percorrido. Esse é o aguilhão. Ao imaginar essa ferramenta, eu penso na dor que ela traz ao animal. Mas é curioso notar que essa voz que fala com Paulo, ela alerta para a dor resultante não da espetada, mas para a dor resultante da resistência à condução. Aquela voz disse assim: duro é para você, ou doloroso é para você, resistir ao aguilhão. Nós sabemos que a direção de Deus nos dá caminho, nos aponta caminho para todas as circunstâncias das nossas vidas. Ela nos dá a direção como deve ser a vida conjugal, ela nos dá a direção a respeito de como nos comportarmos em sociedade, ela nos fala a não sermos preconceituosos, ela nos fala a não ficarmos gritando aos quatro ventos. Você sabe com quem está falando? É a frase da moda de uns dias para cá. Ela nos fala sobre como compartilhar as nossas posses com as pessoas necessitadas. Ela nos fala sobre o compromisso com a não violência. Nós temos esses saberes e nós sabemos de quem vêm esses saberes. Mas quando somos chamados a uma vida de submissão a Cristo e uma vida de imitação do comportamento de Cristo, nós nos rebelamos, nós esperneamos, berramos, gritamos, xingamos, argumentamos contra essa direção. Porque nós somos insistentes em resistir.
Paulo entendeu que a resistência pode ser uma péssima escolha de vida. Por isso, um pouquinho mais adiante, no verso 19, Paulo diz ao rei Agripa: eu entendi que era melhor não ser resistente. Ou talvez na sua tradução você encontre Paulo dizendo que entendeu que era melhor não ser desobediente àquela visão, àquele encontro que ele tinha experimentado. Paulo entendeu que ser resistente não é uma boa opção. Mas eu quero pensar ainda um pouquinho mais com vocês a respeito disso. Por que nós somos tão resistentes? Ora, nós somos resistentes porque nós achamos que o caminho de Deus ele pode ser bom, mas nós sempre temos um atalho melhor. Chegaremos ao mesmo lugar. Provérbios já nos ensina isso. Lá no capítulo 14, no verso 12, a sabedoria de Provérbios nos ensina que há caminhos que ao homem parecem as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Nós somos resistentes porque nós queremos ser autônomos. Esse foi um dos atrativos apresentados pela serpente lá no Jardim do Éden a Adão e Eva. Desobedeçam que vocês encontrarão liberdade. Desobedeçam que vocês serão independentes. Desobedeçam que vocês serão autônomos. Nós somos resistentes porque acreditamos que Deus exige demais. É difícil ser cristão. Como é difícil andar na linha. Como é difícil seguir os princípios bíblicos. Bem, é verdade que Deus é um Deus exigente. Mas também é verdadeira a oferta feita por Jesus, registrada lá em Mateus, no capítulo 11, versos 28, 29 e 30. E a oferta é essa. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso me faz lembrar aquele nó usado em animais, aquele que, quanto mais o animal se debate, mais o nó se aperta. Eu imagino que se o animal pudesse pensar, ele pensaria que o humano que fez aquele nó e colocou no seu pescoço é muito mal. Por outro lado, quem fez o nó não fez para estrangular o animal, mas fez para mantê-lo na linha. Fez para protegê-lo do que pode acontecer caso ele saia da linha e faça alguma bobagem. Assim também é o amor de Deus. Ele aconchega maternalmente, como uma criança recém-amamentada, aqueles que se rendem. Mas também esse mesmo amor espeta aqueles que tentam trilhar seus próprios caminhos. A diferença não está no amor. A diferença está em como nós reagimos à maneira, à direção dada por Deus através do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso, lutar contra a direção dada por Deus só nos gera consequências ruins, só nos causa dor. E por isso Paulo está sendo confrontado por aquela voz. Por isso Paulo está sendo confrontado por Jesus. Resistir ao aguilhão vai lhe trazer dor. Amance, renda-se, seja obediente, siga no caminho, siga a direção que está sendo proposta. E tudo ocorrerá de maneira tranquila. Seja desobediente, faça as coisas do seu jeito,
Seja rebelde e você vai colher consequências negativas por conta disso. Isso é uma escolha. Isso é escolha de vida. Isso é escolha de como nós reagimos ao amor de Deus sobre as nossas vidas. Renda-se e usufrua dos cuidados de Deus sobre a sua vida. E que Deus o abençoe.